Bom, gente, vamos hoje iniciar aí mais uma palestra do SEC, do Centro de Expansão Consciencial. Gostaria que vocês me dessem aí o posicionamento de vocês, como é que está a imagem, como é que está o som, porque eu estou lançando aqui uma inovação, né, colocando a apresentação através da TV e muitas vezes tem uma dificuldadezinha técnica, né, porque todas as vezes que a gente está apresentando na televisão, existe a luminosidade da televisão, a luminosidade do ambiente e muitas vezes essa luminosidade não é suficiente, fica um vídeo meio escuro, meio estranho. Então eu coloquei o refletor bem aqui do meu lado para refletir bem no meu rosto e eu espero assim que esteja dando para ver, que esteja dando para que vocês acompanhem da melhor forma possível, gente. Eu queria exatamente começar essa palestra, exatamente falando sobre essa questão da fé, né? Tua fé te curou. Kardec foi muito feliz nessa questão, porque na época, em 1857, quando saiu o Livro dos Espíritos, e mesmo antes, Kardec sempre teve um perfil de um homem que estudava a ciência, né? E toda pessoa que estuda e que se dedica à ciência tem um perfil ou uma visão extremamente racional sobre tudo, né? Inclusive sobre como acontecem as coisas da vida, né? E inclusive chegando a filosofar a respeito dessas coisas. E Kardec foi um filósofo, né? Levantou muito essa questão da fé raciocinada, da fé onde você olhasse sob um ponto de vista, realmente um ponto de vista racional, um ponto de vista onde você não enrolasse ninguém, né, não enganasse ninguém. Portanto, ele foi um desses pesquisadores que se aprofundou realmente no processo da vida espiritual. Ao contrário de religiões que tinham um ato de fé, aquela fé que a gente chama de fé heterônoma, né, aquela fé onde você acredita porque o outro disse, você acredita porque o outro colocou para você e você não leva em conta nada, absolutamente nada, você apenas crê, você apenas entra de cabeça no processo. E Kardec foi esse fantástico pensador, e inclusive até cunhando essa frase, que eu acho uma das melhores frases, dos maiores pensamentos de Kardec, que ele diz o seguinte, que a fé inabalável só o é a que pode encarar frente a frente a razão em todas as épocas da humanidade. Eu acho assim uma das frases mais lapidares de Kardec e confesso a vocês que foi uma das coisas que mais me atraiu ao Espiritismo, né, que mais me atraiu a essa doutrina maravilhosa, uma doutrina fantástica que abre nossa mente, que amplia a nossa visão sobre os fatos. Os fatos, que fatos são esses? Os fatos espirituais, os fatos que envolvem a espiritualidade e a comunicação dos espíritos, e principalmente no que a gente vai conversar hoje, que é a cura através da fé. Ainda disse, na mesma estrutura do Espiritismo, que é o convite à fé raciocinada, ele diz o seguinte, que a fé raciocinada, por se apoiar nos fatos e na lógica, nenhuma obscuridade deixa. A criatura, então, crê porque tem certeza, e ninguém tem certeza senão porque compreendeu. Então a gente precisa compreender profundamente. Eis porque não se dobra fé inabalável, só é a que pode encarar de frente a frente a razão em todas as épocas da humanidade. Isso está em O Evangelho segundo o Espiritismo. Aí me remete também a um trecho, vocês me permitam, para a gente continuar aqui, já que a gente falando em Evangelho segundo o Espiritismo. Então, há uma passagem do capítulo 19 do Evangelho segundo o Espiritismo, mas que é uma passagem do Evangelho de Mateus 17, 14 a 19, onde diz o seguinte, quando Jesus veio ao encontro do povo, vamos perceber tudo isso, né? Um homem aproximou-se dele, ajoelhou-se a seus pés e disse, Senhor, tenha piedade do meu filho, que está lunático e sofre muito, pois ele seguidamente cai, ora no fogo, ora na água. Apresentei meu filho aos seus discípulos, mas eles não puderam curá-lo. Jesus respondeu ao pai do menino, dizendo,
raça incrédula e perversa, até quando estarei com vocês? Até quando sofrerei com vocês? Traga o menino até aqui. E Jesus repreendeu o espírito mau que o acompanhava. Fez com que este se afastasse, curando-o no mesmo instante. Então os discípulos vieram encontrar Jesus e, em particular, lhe perguntaram: por que nós não conseguimos expulsar esse demônio? E Jesus respondeu: é por causa da pouca fé que possuem. Pois eu digo, em verdade, que se tivessem fé do tamanho de um grão de mostarda, diriam a essa montanha: transporte-se daqui para lá, e ela se transportaria, e nada seria impossível a vocês. E ainda vem a cura do cego. Porque essa é uma parte, né? Nós podemos transferir cura às pessoas, podemos sim, se nós temos a fé, essa fé que remove montanhas, nós conseguimos sim transferir cura. A cura, ela é muito uma autocura, mas eu que estou ali no processo de curar, de transferir essa benesse, tá? Eu preciso também acreditar, ter fé nisso tudo, ter fé que posso retirar os espíritos de perto das pessoas, ter fé que posso realmente expurgar aquele mal que está acontecendo ali, compreendendo as diversas partes, tá, gente? Porque isso aqui que é o importante do processo que nós fazemos aqui no nosso SEC, no Centro de Expansão Consciencial, que é esse trabalho de desobsessão complexa, compreendendo tanto o processo pessoal de cada um, dentro das suas auto-obsessões, como também compreendendo o lado dos espíritos que estão obsedando, quando são eles que estão obsedando, quando não é a própria pessoa que está fazendo por si próprio todo o mal acontecer. Tá, com seus pensamentos, com suas atitudes, com seus comportamentos. E aí, naturalmente, os espíritos vêm com tudo, né? Quando nós estamos alimentando determinados vícios, determinados comportamentos, esse alimentar de comportamentos gera, naturalmente, uma obsessão muito forte. E aí eu preciso perguntar também aos espíritos por qual motivo eles estão ali. Né? É um diálogo. Não é uma doutrinação, como a gente escuta muito na casa espírita, dizendo doutrinamos o espírito. Quem sou eu para doutrinar ninguém? Eu preciso também entender a minha parte como a pessoa que está gerando o processo de cura espiritual ali naquele momento, de retirada de cura espiritual de ambos os lados, porque eu estou tanto afastando o espírito do obsedado, né, do obsidiado, como queiram chamar, como também estou transferindo um alívio muito grande para o espírito que está obsidiando, porque ele também faz parte do processo de cura, porque muita gente acha que é só retirar o espírito, expulsa, sai daqui espírito imundo e etc. E se o espírito tiver os motivos dele, gente? Se o motivo for um motivo muito forte, será que você já pensou nisso? Então, na realidade, eu realizo o processo nesse esquema com o mundo espiritual. A Kybalion, que foi Helena Blavatsky, uma russa, que estudou muito as leis herméticas de Hermes Trismegisto do Egito, já trazia esse tipo de mentalismo, né? Que é exatamente a lei do mentalismo, que é exatamente você pensar e plasmar no universo a cura em si próprio, a cura nos outros, né? Acreditar e colocar fé naquilo que tu está fazendo ali naquele momento. Porque muitas vezes a gente não coloca fé, a gente não coloca a nossa razão para funcionar e não coloca também essa fé que a gente tem que ter para poder realizar determinados processos. Mas aí eu tenho o processo de mim para o outro, para com o outro, isso é fundamental. O outro precisa querer, porque o outro precisa também ter fé. E eu costumo sempre dizer isso, que muitas vezes a gente fala sobre essa fé raciocinada sem explicar muito bem o que é isso, tá? Aqui no Evangelho Espiritismo, segundo o Espiritismo mesmo, ele vem dizendo o seguinte: é preciso não confundir a fé com a soberba. A fé verdadeira é uma aliada da humanidade e aquele que a possui confia mais em Deus do que a si próprio. Quem possui a fé verdadeira sabe que é um simples instrumento da vontade de Deus e que nada pode sem ele, e por isso
que os bons espíritos vêm em seu auxílio. A soberba é muito mais um sinal de orgulho do que fé. O orgulho, mais cedo ou mais tarde, é sempre castigado pela decepção e pelos fracassos que lhe são impostos. Né? O poder da fé tem aplicação direta, e aí é que é interessante ver a ciência provando esse processo, e Kardec já falava nisso no livro Evolução em Dois Mundos de Francisco Cândido Xavier, que foi o espírito de André Luiz que veio e transmitiu isso. Está muito patente essa questão do a gente pensar e plasmar, a gente pensar e fazer com que aquele quantum do pensamento, aquele quantum de vontade se faça presente ali naquele momento. Então ele fala aqui, olha, o poder da fé tem aplicação direta e especial na ação magnética. É pelo pensamento que o homem atua sobre o fluido que está livre no universo, modificando-lhe as qualidades e dá a esse fluido um impulso irresistível. Aquele que já possui um grande poder sobre os fluidos e junta a esse o poder, uma fé ardente, pode simplesmente, pela vontade dirigida ao bem, realizar fenômenos especiais de cura e muitos outros. Antigamente esses fenômenos eram ditos como milagres, mas na verdade eles não passam de consequência da aplicação de uma lei natural. Esse é o motivo pelo qual Jesus disse aos seus apóstolos: se você não o curaram, é porque não tinham fé. Bom, gente, eu acho isso maravilhoso porque vem dar assim um padrão diferenciado ao nosso comportamento. Porque muitas vezes a gente acha, por exemplo, primeiro nós procuramos o outro como fonte de cura, mas não queremos curar. E tem uma outra passagem do Evangelho onde Jesus chega diante de um cego e o cego diz assim: Senhor, por favor, cura a minha visão, me faz enxergar mais uma vez. E Jesus pergunta a ele: meu filho, tu crês nisso? Tu queres realmente curar? Tu acredita que podes ficar bom? E aí o cego respondeu: sim, Senhor, eu quero e acredito que posso ser curado. E aí ele toca nos olhos do cego, e o cego começa a enxergar e fica muito exultante, muito contente, como é de se imaginar naturalmente uma pessoa como, sei lá, passa a vida toda cego de nascença e começa a enxergar. E Jesus diz a ele: vá, filho, a tua fé te curou. Vê só o que ele disse: vá, filho, a tua fé te curou. Então tem o poder dessa coisa da cura da pessoa que está transmitindo a ação magnética, que são esses fluidos que foi falado no Evangelho segundo o Espiritismo, essa manipulação dos fluidos magnéticos. Tem também o processo magnético e o merecimento da pessoa, se a pessoa realmente pode ser curada ali naquele momento, porque existem problemas kármicos, problemas outros que a gente deve levar em consideração. E além disso tudo, a pessoa que está sendo curada não pode ser passiva. Então ela não pode dizer assim: ah não, poxa vida, eu estou lá numa casa espírita fulano de tal e eu vou ser curado imediatamente, porque fulano é o fera, é o médium fantástico e vai curar todo mundo. Gente, em todas as cirurgias espirituais que acontecem, né, na minha época eu escutei muito isso, do Dr. Fritz e tal, além de outros médiuns de cura desde a década de 40, 50 e tal, que curavam com as mãos, que recebiam médicos, que recebiam entidades que iam ali fazer cirurgias e tal, eles não conseguiam curar 100% das pessoas. As pessoas iam lá, lógico, eram curas fantásticas, fenomenais, onde eles utilizavam inclusive bisturis para poder cortar a pessoa, saía sangue realmente. Tem um caso de um médium que tinha lá em Goiânia, em Goiás, uma cidade próxima até a Brasília, tá certo? Que o médium, ele fazia a cirurgia, o espírito exigia que ele usasse uma serra elétrica para ver os ossos se quebrando e tal. Tem vários depoimentos sobre isso, que inclusive as lascas de ossos salpicavam, né, nas pessoas, ficava parte dos ossos e tal. E depois o espírito ia lá e fazia uma cura do próprio corte, uma coisa impressionante.
tá, gente? Então, eles abriam até o externo quando era uma operação cardíaca e tal, usando essa serra elétrica. E no final, a pessoa saía sem nem cicatriz. Às vezes aparecia a cicatriz apenas para comprovar que ali houve realmente uma cirurgia espiritual. Mas no outro dia a pessoa já não tinha corte nenhum, não tinha marca nenhuma e ficava curado, completamente curado. Mas veja, as pessoas que iam para esses locais ou que vão para qualquer local desse, elas se curam por quê, gente? Elas se curam porque também elas querem curar. Elas pediram a cura, elas solicitaram aquele processo. Kardec ainda, gente, fala, e aí tem aqui um provérbio chinês que eu acho maravilhoso, antes de continuar com Kardec. O provérbio diz assim: um homem aponta o céu, o tolo olha o dedo, o sábio vê a lua. Significa dizer que quando a gente quer acreditar e quando a gente tem a sabedoria dentro do coração, a gente procura a cura da melhor forma possível. Você veja que eu gosto sempre de ilustrar essas passagens e essas coisas que a gente conversa aqui, exatamente com essa questão do querer, do imaginar e do saber que as coisas podem ser melhores. Tá? Um outro dia uma pessoa chega, me procura e me diz assim: Wagner, eu queria uma cura para a minha vida, porque eu estou tendo um problema muito sério, eu tenho um problema de relacionamento com a pessoa que eu convivo, e esse problema de relacionamento vem se agravando, e essa pessoa está ameaçando me deixar, e aí começa todo um processo, né? Tipo, eu estou colocando a minha felicidade na mão da outra pessoa. Eu estou dando muito mais importância ao outro do que a mim. Eu não estou dizendo aqui com isso, gente, que as pessoas não devam lutar por seus casamentos, para a manutenção dos seus lares, para resolver os seus problemas de convivência com o outro. Eu não estou falando nada disso. Eu só estou falando que muitas vezes você coloca a tua felicidade na mão das outras pessoas. E aí não se permite curar de determinados males psíquicos, de determinadas depressões, de determinadas ansiedades, porque você tem a crença limitante, aí onde entra todo o processo, você tem a crença limitante que o que vai te curar, por exemplo, é uma fé religiosa. Não, eu quero, me curar, então eu vou lá na igreja tal, e às vezes acontece a cura, viu, gente? Acontece a cura, muitas vezes, às vezes não, muitas vezes acontece, porque a pessoa vai ali com o propósito de se curar, de aliviar a sua estrutura física, psíquica e tal, e se dá a cura. Mas muitas vezes isso tudo volta. Por que volta? Porque a pessoa começa a praticar os mesmos atos, a ter os mesmos comportamentos. Então a fé, ela é heterônoma, quer dizer, a fé que curou, a fé que curou naquele momento, foi um momento de emoção, a pessoa se sente muito bem, e etc. Isso acontece nas curas espíritas também, tá, gente? Muitas vezes você vai para um médico desses, espiritual e tal, chega lá num médium que faz o processo de cura através dele os espíritos se manifestam e determinam a cura naquele momento, mas com pouco tempo depois o problema volta. Por quê? Porque a causa não foi resolvida. Ali está aparecendo um efeito, mas a causa não está sendo resolvida. Então tudo isso volta. Na nossa reunião mediúnica de ontem e também no nosso hospital espiritual de quarta-feira, eu toquei nesse assunto. Eu disse que muitas vezes a cura se dá porque a pessoa quer curar, porque a pessoa tem desejo de modificar todo o processo. Porque se não tiver desejo, se não tiver essa vontade, essa coisa intrínseca, esse pensamento no bem, esse pensamento positivo, não vai acontecer, não vai rolar. Eu costumo sempre dizer isso. Quais são os seus hábitos que você anda repetindo o tempo todo que está causando isso que você está passando? Hipócrates, lá atrás, que foi o pai da medicina, ele tinha esse olhar muito apurado sobre a cura. Ele dizia o seguinte, que nós precisamos primeiro procurar saber do outro se ele quer curar daquilo que gerou a doença que está se apresentando ali naquele momento. Quer dizer, sempre que você for curar alguém, pergunte a ele se ele quer ser curado, se ele realmente tem desejo naquilo lá. E muitas vezes a gente cria uma dependência também, né? Frequentemente eu vejo
nas casas espíritas aconteceu um fenômeno que é o fenômeno da volta constante ao tratamento espiritual. Eu não sei se vocês já acompanharam esse processo, mas é muito interessante isso. Porque é o seguinte, a pessoa vai lá uma vez, vai lá duas, vai lá três e tal. Eu conheço casas espíritas onde existe o tratamento magnético e a pessoa não deixa de ir lá. Faz anos que a pessoa frequenta. O tempo de fundação da casa espírita é o tempo que ele está lá em tratamento e não sai nunca do tratamento. Então significa dizer que aquilo ali é o quê? Um paliativo. Né? É igual a tomar um remédio de dor de cabeça. Você vai lá, toma um remédio de dor de cabeça, fica curado, tá beleza, vai-se embora para casa, tá tudo certo. É a mesma coisa, gente. Então tem que ter o que? Uma mudança íntima, tem que ter uma modificação de pensamento, tem que ter uma modificação do sentimento, das coisas internas que estão te colocando naquela situação no momento. Então muitas vezes a gente sempre tem essa ilusão, que eu costumo dizer, é uma doce ilusão ou uma cruel ilusão, que é a ilusão de achar que a gente vai resolver todos os problemas através das curas espirituais. Não é assim. Primeira coisa, né, eu sempre recomendo aqui no SEC, nós temos tanto a parte de psicoterapia, né, onde nós atuamos no psique e tentamos resolver determinados conflitos que existem dentro de cada pessoa, promovendo assim uma autocura em cada um. Cada um vai se autocurar, mas com a nossa ajuda profissional do psicoterapeuta, que sou eu, no caso, ou então do reikiano, que também trabalho com reiki, essas coisas. Mas também nós temos a parte espiritual. E aí, quando nós vamos conversar com as pessoas, a primeira coisa que eu pergunto é o seguinte: de 0 a 10, o quanto você quer melhorar disso? E a pessoa me diz, muito empolgada, 10. Aí você diz assim, então, aí passou, né, pelo teste. Se disse 10, passou pelo teste. Eu digo, não, eu preciso conversar com a pessoa muito mais, tá? Porque, veja só, nós temos aqui o Hospital Espiritual que funciona na quarta-feira e nós só temos vaga para 4 pessoas. A cada tratamento significa dizer que a pessoa vai ficar aqui pelo menos 6 semanas se tratando. Se a pessoa vem a primeira vez, aí se sentiu aliviada, que é isso que acontece com a maioria das pessoas. Vem, sente-se aliviada, lógico que sente. É feito ali um tratamento magnético, né? A pessoa recebe toda a intenção, recebe a ajuda, o auxílio espiritual, os espíritos vêm, faz um processo, trabalha tudo aquilo, a pessoa vai embora para casa se sentindo o máximo, né? Começa a tomar água magnetizada, começa a seguir as recomendações, alguns banhos que são dados pelos próprios pretos velhos, né? A parte de fitoterapia, tomar alguns chás, tomar alguns florais que foi indicado pelo psicoterapeuta. A se cercar de determinadas providências, mas não muda o principal. Não muda o principal, que é exatamente a atitude. A atitude ainda é muito frágil, a pessoa ainda quer que todo mundo resolva o problema dela e culpa a todo mundo. Essa semana eu recebi um áudio de uma pessoa que já tinha vindo aqui na nossa casa, aqui no nosso SEC, e essa pessoa, ao chegar, tá certo? Ela me disse, na época, há pelo menos uns 8 meses atrás, isso foi antes da pandemia, no ano passado, no final do ano passado, eu acho. Já faz uns 8 meses, pode ter certeza que já faz uns 8 meses. Nós estamos no mês de setembro, então significa que faz uns 8 meses, foi uns 2 meses antes de acabar o ano de 2019. E essa pessoa chegou aqui e quando entrou e que se consultou, inclusive, com o próprio espírito, com o Ernesto, que é o nosso mentor, e o nosso mentor transmitiu a seguinte mensagem para a pessoa: olha, você precisa tratar as suas questões emocionais, você precisa tratar as coisas que lhe abalam por dentro, você precisa desenvolver também e estudar essa tua mediunidade, porque a pessoa tinha os traços mediúnicos, via, sentia, né, passava por determinados... Era o que a gente chama de médium saneador, que fica carreando e puxando essas energias para ela. E foi recomendado, só, olha, veja, você precisa estudar, você precisa desenvolver isso, você precisa colocar os teus serviços mediúnicos, inclusive em favor do próximo, que isso se chama praxiterapia, na medida em que você faz esse movimento de auxílio ao próximo, você é o primeiro a ser auxiliado. Então foi recomendado tudo isso. Bom, passado todos esses meses, a pessoa entra em contato comigo e me diz:
que sonhou comigo e disse que lá no sonho eu levava ela para uma determinada entidade, e essa entidade toda de branco, eu também estava de branco, ela disse que se desdobrou e me viu. Eu não me lembro disso, não me recordo disso. Depois eu tive uma vaga lembrança que tive alguns encontros à noite, mas isso assim especificamente eu não me lembrava. E talvez tenha sido também do imaginário dela, bom, seja lá o que for, mas que ela tinha passado por um dia muito atribulado, com muitas atividades mediúnicas, ela tinha sentido cheiros, tinha sentido isso, uma agonia muito grande, um medo terrível, e aí disse que à noite sonhou com isso, e eu dizia que ela assinasse um contrato, né, que eu chamava, perguntava pelo nome dela, e perguntava se ela realmente queria fazer aquilo, né, e trabalhar com aquilo. Ela entra em contato comigo, pergunta, e aí depois, imediatamente, ela diz, olha, eu queria, assim, estudar, sabe? Mas eu não queria desenvolver, eu não queria tratar isso, eu não queria isso. Você me garante que nenhum espírito vai... Eu digo, eu não posso garantir nada. Você está entendendo que muitas vezes essa é a fé que as pessoas têm, que é uma fé religiosa, é a crença em dogmas de muitas religiões, de muitos padrões, que a pessoa vai repetindo para si mesma e acha que aquilo ali vai curar simplesmente pelo fato dela achar que é bacana aquilo lá. Tá certo? Ela vem, por exemplo, para uma reunião espírita, muita gente vem com a curiosidade, apenas uma reunião mediúnica, apenas para ver os fenômenos. E não é para isso que nós estamos aqui, gente. O nosso trabalho é extremamente sério, nós estamos aqui para poder passar conhecimento espiritual, para equalizar, equilibrar esses médios, educar essas pessoas a fazer da forma certa, para não sentir mais tudo isso. Não, eu tenho medo. Poxa vida! Me diga uma coisa, o teu medo vai impedir dos espíritos virem atrás de você? Não. E o teu conhecimento não vai retirar o teu medo? Pode ser, mas eu não queria isso, eu não queria aquilo. Quer dizer, as pessoas querem que nós enfiemos goela abaixo dela uma pílula para resolver todos os problemas, todas as situações. Então, a fé cega, que é exatamente essa fé, nada examina. Aceita sem verificação o verdadeiro como falso. Pode chegar ao fanatismo. A fé raciocinada, ao contrário, examina tudo. Apoia-se na razão e na lógica. Faz crentes por terem certeza, quer dizer, você acredita porque você tem certeza. Muitas pessoas perguntam a mim, Wagner, tu acredita mesmo nessa reencarnação, na comunicação dos espíritos? Eu digo, não acredito não, eu tenho certeza. E por ter certeza me comporto de forma adequada com essa espiritualidade que está o tempo todo ao meu lado. Porque tem gente que é espírita e não acredita em espírito. Tem espírita que tem medo de espírito. É muito engraçado isso. É muito interessante como as pessoas têm, assim, uma verdadeira paura de espírito. Quando a gente fala em espírito, tem casa espírita, gente, só para vocês terem uma ideia, né? Tem casa espírita que não tem a reunião mediúnica. A reunião mediúnica não é utilizada na casa espírita. É só estudos, é só palestrinha, é só passes magnéticos e tal, né? Que não se chama nem de passe magnético. Passe, toma água fluidificada, que é também uma redundância, inclusive que toda água é fluida, não é água fluidificada, mas sim água magnetizada. Então tem centro espírita que só se restringe a isso. Por quê? Porque o próprio dirigente tem medo e tem insegurança de lidar com os espíritos. Gente, os espíritos estão do nosso lado. Né? Eles podem transmitir cura para nós, tá certo? Eles podem transmitir uma benesse, eles podem transmitir coisas muito bacanas. Lógico, tem a densidade? Tem. Nós estamos mais aproximados da densidade? Estamos sim. Estamos sim, nós não somos boa bisca, né, na realidade. Ter e não ter fé. Quais as causas, né, dessa fé? Né? Intuição de vidas anteriores, conquista anterior realizada. Que eu tenho fé, eu sei que tem a reencarnação. Eu tenho conquistas em mim, por exemplo, ter essa habilidade de falar um pouco assim em público para vocês, sem me acanhar, sem gaguejar, sem ficar suado, sem ficar agoniado. Essa é uma habilidade que eu trago de uma outra existência. Além disso tudo, eu acredito na comunicabilidade dos espíritos, tá certo? Porque toda essa educação que foi dada a mim está sendo aproveitada pela comunicação dos espíritos. E os espíritos estão se aproveitando desse processo também para poder transmitir a sua mensagem. Se aproveitando, quando eu digo aqui, gente, entendam bem, eu estou dizendo que eles
aproveitam do conhecimento que nós temos. Muitas pessoas dizem assim, ah não, médium bom é aquele que é bem ignorante, que não conhece de nada, que não estuda absolutamente nada, e que o espírito vem e ele dá um show numa palestra, mesmo sem saber falar um A. Olha, eu tenho um médium que nós conhecemos muito bem, que é Divaldo Pereira Franco, que fala muito bem, é um orador espírita fantástico. Eu me lembro que ele conta uma história da época dele, que quando ele começou a falar em público, ele começou a confiar num espírito, eu não me lembro de quem foi o espírito, agora está me fugindo a memória, daqui a pouco eu lembro, se não lembrar, o que importa é o caso. Então ele começou a confiar no espírito, e aí ele começou a falar. O espírito, na primeira palestra, como ele foi a primeira vez, ele disse que ficou suado, não conseguia se levantar. Quando levantou, deu uma palestra show, quando ele já tinha desistido. Quando ele desistiu e que os dirigentes espíritas estavam ali em polvorosa, porque ele não ia falar mais, ele se levanta de repente e começa a falar. O espírito assume e começa a falar através dele, e ele dá uma palestra show. Bom, empolgado com aquilo e extremamente orgulhoso, o que é que ele faz? Ele marca uma outra palestra para um outro dia, numa outra casa espírita. Quando chega lá, acontece, ele trava de novo e tal, e aí é quando ele recebe a lição do espírito. O espírito diz, estude, porque nós não fazemos tudo. Eu vim uma vez, vim duas vezes, mas a terceira não virei mais. Você precisa estudar, você precisa se aperfeiçoar, você precisa entender como funciona a tua mediunidade. Gente, nós notamos por aí que as pessoas estão doentes porque tem um processo mediúnico ocorrendo ali naquele caso, e a pessoa simplesmente não quer acreditar nisso, não quer aceitar, e nessa falta de aceitação a pessoa adoece, continua doente, acha que aquilo ali, não, eu não preciso fazer isso, tá? É só ir para a minha igreja e tal e orar. Não adianta, gente. Gente, eu não estou dizendo que a oração é fenomenal, não é fantástica, eu estou falando em fé aqui, mas de uma fé raciocinada, onde quando eu faço as minhas orações, as minhas preces, eu estou intencionando, colocando a intenção numa coisa muito maior. Eu estou colocando a intenção numa mudança íntima, numa reforma pessoal, e eu não estou aqui sendo, piegas no processo. Não, tem que ser bonzinho, tem que... Não, seja você, seja original, seja autêntico, tá certo? Admite os seus erros, assuma a sua sombra, seja quem você é, não tem problema nenhum. Qual é o problema disso? Os espíritos exigem de você que você seja perfeito? Nada disso. Não ter fé, o que é que causa? Falta de progresso, né? Anterior, porque tem tudo a ver com as outras vidas. Temor de mudar hábitos, que aí são nossas crenças limitantes, porque nós achamos que não devemos mudar o que nós estamos fazendo. Aliás, dói, sabe? Mudar dói, crescer dói, desenvolver processos mentais dói, porque dói. Veja só, o que é que você faz quando você começa a modificar? Primeiro, você está admitindo que errou ou que estava tomando atitudes erradas. O nosso orgulho, o nosso egoísmo, a nossa vaidade não nos permite admitir que nós estamos errando em determinados processos. E aí queremos continuar repetindo as mesmas falhas, os mesmos erros, os mesmos atos. Descaso e orgulho. Lógico, é o que falei agora há pouco. Estamos com orgulho. A fé, como adquirir essa fé, né? Precisa ser buscada, desenvolvida e cultivada. Eu só curo quando eu cultivo. Eu só curo quando eu busco. E, gente, não precisa dar 10 passos de uma vez. Só para vocês terem uma ideia, eu passei 50 anos da minha vida sem alimentar isso em mim, gente. Só de 3 anos, 4 anos para cá foi que as coisas começaram a melhorar, as coisas, eu comecei a tomar consciência, eu comecei a estudar mais, eu tinha muito conhecimento espírita, quer dizer, tinha muito estudo e conteúdo espírita na cabeça, mas não tinha o conhecimento nem a sabedoria. Eu não sabia que eu precisava praticar, aliás, sabia, porque é aquela história, a gente não pode botar a culpa e dizer assim, não, eu sou inocente nisso, não tem nada de inocente nisso, tá? Todo mundo sabe que precisa praticar, todo mundo sabe o que deve fazer. Não faz porque não quer, não faz porque não tem desejo de fazer, não quer fazer a mudança. Porque acha conveniente ficar sempre culpando os outros dos problemas que tem. Da dor de cabeça que está sentindo, aí se enche de remédio, se enche de ansiolítico, se enche de Rivotril. E aí, eu conheço gente que é fã do Rivotril.
Ele diz assim, ah, não, quem é seu Deus? Não, meu Deus é o Rivotril. Sem Rivotril eu não vivo. Sem Rivotril eu não consigo nem respirar. Então tem gente que é assim. Como adquiri-la ainda é construção íntima, pessoal, intransferível. Não tem transferir, né, e dizer assim, ah, não, é porque fulano de tal não me leva. Ah, não, é porque você não está comigo. É porque você não me apoia. É porque você não acredita em mim. Tem gente que faz esse tipo de chantagem emocional para poder praticar o bem, para poder fazer as coisas do jeito certo. Não, eu não estou fazendo porque o outro não está me acompanhando. Eu não estou fazendo porque o outro não está fazendo comigo. É um mimimi que, assim, sabe, é inseparável das pessoas que são dependentes. E as pessoas não querem tirar essa dependência. Um outro dia eu comentei aqui, inclusive até me corrigi, eu disse que muitas vezes a depressão ela é um passo de uma pessoa que gosta de estar naquela situação muitas vezes. Eu atendi uma pessoa aqui, eu até já comentei isso em algumas lives, que estava há 30 anos com depressão e eu fico impressionado. Eu tive depressão por 2 anos e meio, há quase 3 anos, eu quase morro. E eu fico imaginando uma pessoa com depressão por 30 anos. Quando a pessoa veio aqui, veio trazida pela esposa. Tá certo? A esposa trouxe e tal, e ele começou a falar e tal, bababá. E quando eu perguntei a ele o que era que ele estava fazendo aqui, se ele não acreditava em nada disso que a gente estava falando, que a gente estava querendo colocar, da psicoterapia que seria feita, do trabalho espiritual que seria realizado. E ele disse assim, não, eu vim porque minha esposa quer que eu venha. E aí eu comecei a pesquisar mais e mais e mais e mais e mais. Eu descobri que ele tem um ganho, tá certo? Na depressão dele. Qual é o ganho? Atenção. Ele recebe a atenção. A esposa está o tempo todinho do lado dele, não sei o quê, paparicando, ajudando e tal, bajulando. E esse tipo de atitude, né, do bajular da esposa, né, faz com que ele não queira de jeito nenhum sair daquela coisa confortável. Gente, isso é consciente? Não. Eu estou dizendo que ele fez ou faz isso de propósito? Não, eu não estou dizendo isso. Muitas vezes é assim, é inconsciente. Eu não quero sair da situação que estou. Eu não quero sair daquele estado que eu me encontro, porque é muito confortável para mim permanecer nesse estado. Eu estou sendo bajulado. Eu estou sendo, ah, não, olha, fulano tal, ele é coitadinho e tal. Tem gente que adora ser coitadinho. Eu não sei porquê, eu não gosto dessa coisa toda. As bases dessa fé inabalável, né? Para crer precisa a inteligência perfeita daquilo que se crê e daquilo que se vê. Tá certo? Fé inabalável só é a que pode encarar essa razão em todas as épocas da humanidade. E a fé cega, ela nada examina. Ela aceita sem verificação o verdadeiro como falso. Pode chegar até o fanatismo, que é o que a gente vê. Tá? Um outro dia, uma pessoa chegou para mim e disse, Deus falou comigo. Eu digo, poxa, o Criador falou contigo. O Criador, que é um ser, não é antropomorfo, ele não tem jeito, ele não tem aspecto humano, ele não tem forma, ele não tem cor, ele não é um homem, nem é uma mulher, ele é uma força que move tudo isso. Mas vai, né? A pessoa pode receber a presença de Deus no seu coração. Aí é metafórico, né? É uma coisa mais subjetiva. Ninguém está falando nisso, né? Por exemplo, quando um espírito vem que cura uma pessoa, para mim é Deus que está ali. Quando o Espírito curou uma pessoa, a pessoa sai daqui bom, a pessoa sai daqui. Quando um Espírito vem que dialoga com outro Espírito que está obsedando e consegue encaminhá-lo para o hospital espiritual, o Caminho da Paz, que é o nosso hospital espiritual, quando consegue convencer ao obsedado que ele deve mudar o estilo de vida dele, melhorar consciencialmente, melhorar todos os perfis, deixar de repetir os mesmos erros e tal, para mim Deus está ali. Deus está acompanhando o processo. Mas veja, é o próprio Deus? Não, tem gente que diz, não acredita em espírito, porque Deus é quem fala de uma forma vaidosa e egoísta. Inclusive, até dizendo, Deus só se comunica na minha religião. Quer dizer, é a fé cega. E a fé raciocinada, ela trabalha com o quê, gente? Examina tudo. Eu quero saber o que está acontecendo. Por que eu curei? Eu mesmo fiz essa pergunta a mim várias vezes, tá, gente? Eu, quando
melhorei da minha depressão, quando eu saí do alcoolismo, quando eu consegui alçar voo, melhorar a minha vida, transformar a minha vida. Eu não tenho uma vida um mar de rosas, gente. Às vezes eu estou irritado, às vezes eu estou nervoso, às vezes é confuso, tá? A energia me invade, mas hoje eu sei de onde provém, eu sei o que é meu e sei o que é do Espírito. Eu sei muito bem que examinando todo o processo do que eu passo, do que eu sinto, muitas vezes a depressão fica querendo me pegar novamente. O que é que eu faço? Imediatamente eu digo, puxa vida, isso é energia baixa, faça alguma coisa, realize alguma coisa para o próximo, desenvolva algum raciocínio, às vezes é sua ociosidade, você está ocioso, preencha o seu tempo, estude mais, trabalhe mais, faça mais coisas para se sentir enobrecido. E essa atitude, essa atividade que eu faço, me tira imediatamente desse processo. Quer dizer, eu examino, faço toda Ai não, a fé cega, o que é que faz? Não, eu vou para a igreja para orar. Você ora. Lógico, recebe os bons fluidos da igreja, recebe os bons fluidos da palestra espírita, recebe os bons fluidos do passe magnético, mas ao chegar em casa, começa a repetir os mesmos hábitos, não faz uma reforma do processo. Não é a reforma íntima, gente, não é uma coisa piegas ao ponto de se dizer assim, não, fulano de tal agora é santo porque está fazendo a reforma íntima dele. Não, a reforma íntima é mudar a forma de pensar e de agir. Criar novas possibilidades para que você seja uma pessoa mais segura, mais centrada, mais justa, mais honesta com seus padrões de comportamento, com as suas atitudes, retirando determinados vícios pessoais, deixar de repetir determinados erros que você anda repetindo. Isso sim é o processo da fé raciocinada. É quando você sabe que fazendo determinada coisa, você não precisa nem pisar numa igreja. Você não precisa ficar orando, gritando, ah, não, Deus vai me salvar, tal. É bonito, a energia é fantástica, maravilhosa, eu não estou aqui criticando. Antes eu prefiro que o assassino e tal, aquele cara que saia da penitenciária, vá para uma igreja evangélica, fique lá orando e nunca mais mate ninguém, entendeu? Mesmo sendo uma fé alienante, uma fé não raciocinada e tal, eu prefiro que seja assim. Tá? Eu acho que você também, que faz parte da sociedade, prefere que um ser como esse esteja dentro de uma igreja, orando e com a Bíblia debaixo do braço, tá certo? Ou então numa casa espírita, assistindo palestra e aí fazendo algumas reformas, pensando algumas coisas a mais, se aprofundando. Eu prefiro assim, do que ele no meio da rua matando, roubando, estuprando e por aí vai. Agora, se você tem alguma consciência, já sabe que está sendo movido por determinados espíritos, por que você não parou ainda para pensar? Será que é porque nós não acreditamos nos espíritos, como nós dizemos que acreditamos? Será que nós acreditamos intrinsecamente nisso que nós afirmamos todos os dias? Os espíritos estão em minha vida, eles influenciam a mim. Ah, não, eu li em Kardec que os espíritos influenciam na sua vida. Sim, mas até o quanto você sabe disso? Você sabe que ele está assim e ele pesquisa, sabe dos seus pensamentos, sabe de como você se comporta, sabe nas pisadas de bola que você dá. Se você acha que não é assim, então você não está dentro da doutrina espírita, você não está dentro do espiritualismo, você não acredita que os espíritos se comunicam, você não acredita que existe a reencarnação, você não acredita que tem causa e efeito. Isso tudo vai levar passo a passo para uma situação cada vez mais difícil. Infelizmente é desse jeito. A fé raciocinada apoia-se na razão e na lógica. Então, sério, todas as vezes que eu vou explicar aqui como funcionam as curas, né? Nós voltamos agora da pandemia, foi fantástico, né? O que é que cura minha alma? O que é que cura meu espírito? Eu fui mostrar as diversas técnicas. Eu disse, gente, vocês já perceberam uma coisa? Que todas essas técnicas que nós utilizamos para curar, como o magnetismo animal, como o reiki, como a cristaloterapia, a aromoterapia, a fitoterapia, a radiestesia, como, sei lá, a barra de Access, ou qualquer uma dessas estratégias de cura, de terapias complementares, né, terapias que vão aí fazer uma integração com a medicina tradicional. Vocês já notaram que existe um princípio básico nisso tudo? E a pessoa me pergunta, o quê? Eu digo, a razão,
o raciocínio, saber por que está fazendo aquilo, saber que nós temos uma vida espiritual, porque na verdade é assim, nós somos espíritos vivendo em um corpo. Tudo que nós pensamos, fazemos e tal, espiritualmente, isso vai repercutir no meu corpo físico. Se eu odeio, eu vou transmitir para o meu corpo físico isso. Então, tem um cara, um médico japonês, um cientista japonês, se chama Masaru Okui, uma coisa dessa. Masaru alguma coisa. E ele coloca assim, uma experiência fantástica, que eu acho maravilhosa, e ele faz essa experiência nos copos de água, colocando intenções em determinados recipientes de água e depois coloca na geladeira. Em um copo ele coloca, isso foi repetido várias vezes, tá gente? Em um copo ele coloca o amor, a compaixão, a amizade. No outro copo ele coloca ódio, raiva, ressentimento. E no outro ele simplesmente não coloca nenhum pensamento nele, tá certo? Ele, lógico, pede algumas pessoas para colocarem isso. Olha, você está com raiva, mentalize que essa raiva está toda indo para essa água. Pega uma pessoa que tem muito amor no coração, muita compaixão, muita misericórdia, só olha, coloca toda essa misericórdia, toda essa sua compaixão nesse copo d'água. E a outra, só olha, não pense nada, só olha para a água aí e tal. Ele pega, congela a água e depois vai olhar os cristais. E, gente, é uma coisa impressionante. Procurem. Magnetismo, água magnetizado, Masaru, depois eu posso deixar o comentário de quem é ele, mas você vai encontrar com muita facilidade no YouTube, né? O magnetismo da água, ou experiências com o pensamento e o magnetismo da água, ou então o pensamento e a água, né? Transmite para tudo, gente, você transmite inclusive para uma outra pessoa. Então quando ele olha a experiência das águas, os cristais daquela água que foi colocada, amor e tal, são cristais lindos, belíssimos, claros, uma coisa muito bonita, né? Dá gosto de ver. Quando você olha do ódio, está escuro. Quando você olha daquela coisa que não é nada, tá? Que não foi colocada nenhuma intenção, a água cristaliza normalmente, como se fosse uma água congelada, normal. Então tudo que a gente vai colocar, por exemplo, se eu estou fazendo um reiki, se eu estou fazendo uma cura espiritual, eu tenho que colocar a minha emoção ali, a minha razão, por que eu estou colocando aquilo ali. Porque eu estou transmitindo, porque o meu pensamento movimenta essas moléculas. É o princípio do mentalismo de Hermes Trismegistus, que os egípcios já conheciam 7, 8 mil anos antes de Cristo. Você sabe toda essa história aí, né? Coloca a tua intenção e tal, e tu muda tudo. Então, isso é meio que uma cópia do Evangelho, tá certo? A tudo que Hermes Trismegistus, lá nas leis herméticas, que é a lei do mentalismo, colocou. Não é cópia por intenção, gente. É porque é o seguinte, no mundo, várias realidades e várias verdades, elas foram reveladas tempo em tempo. E tudo isso faz parte dessa nossa energia. Quando eu digo assim, poxa vida, eu quero me curar de alguma coisa. Poxa vida, se cure, pense direito nisso e tal. Não fique esperando o outro, não seja dependente de ninguém. Então é a razão, é na lógica. A fé raciocinada faz crentes por terem certeza de tudo. Eu tenho certeza, como eu já falei. Ter fé e não ter fé. As causas, a intuição de vidas anteriores e tudo mais. Então, quer dizer, tudo isso, gente, para a gente concluir a nossa palestra de hoje, né, para nós concluirmos essa nossa história, essa nossa conversa. Desculpe, já derrubei aqui o telefone, tá certo? Para nós concluirmos essa conversa, vou voltar aqui tudo, tá? Para exatamente colocar na parte principal, né, na finalização desse nosso bate-papo, tá certo? Então, o que é que nós temos que fazer, gente? De que forma nós devemos agir quando procurarmos a cura, seja lá o que for, seja lá onde for, tá certo? Porque eu considero assim, que em qualquer local você pode conseguir essa cura. Em qualquer local, em sua casa. Não seja dependente de ninguém. Muitas vezes eu digo isso aqui às pessoas que me procuram, os assistidos, aos clientes e tal. Eu digo, não dependa de mim, seja autônomo. Faça a sua própria cura, faça a sua própria reforma íntima, faça a sua própria reestruturação de pensamento. Tem gente que me diz assim, não, Wagner, quando eu deixo, eu sempre corrijo isso, né? Quando eu deixo de ir aí, eu adoeço. Eu digo, poxa, mas não é para ser assim, gente. Isso não é igreja.
Aqui o SEC é um local onde nós fazemos sei lá, nós temos um tratamento universalista, né? Nós somos uma casa universalista, também um tratamento psicoterápico, holístico, nós tratamos com diversas terapias, mas tudo para libertar a pessoa, transformar a pessoa em seres autônomos e não seres dependentes. Dependência não é o caso. Eu quero que todo mundo saia daqui. Eu costumo sempre brincar com todo mundo, né? Nós estamos fazendo desenvolvimento mediúnico, eu estudo mediúnico, depois práticas mediúnicas e tal. Eu digo, olha, por favor, não me tenham como guru, porque eu não quero ser obsedado por vocês no dia que eu desencarnar. Porque, não sei se vocês sabem, mas existe a obsessão também de vivo para morto. Quer dizer, o camarada está lá no plano espiritual e recebendo a obsessão. Olha, por favor, me ajude e tal. E aí pega um monte de gente chorosa, um monte de gente lamuriosa, me chamando. Eu digo, não, olha, não me chama não. Pelo amor de Deus, seja autônomo. Tudo que você vai curar de você para você. Lógico, nós estamos aqui para facilitar o conhecimento como facilitadores da educação mediúnica. Nós estamos facilitando o conhecimento através das palestras espíritas, dos esclarecimentos e da abertura ou ampliação de mente. Isso é fantástico, maravilhoso. Mas um dia eu quero partir com muita tranquilidade para sair daqui, assim, com o coração tranquilo, a mente também, e a consciência limpa e livre, dizendo assim, puxa vida, eu passei as coisas que deveria passar, agora as pessoas estão tomando conta das suas próprias vidas, das suas próprias histórias. E é assim que nós devemos trabalhar e é assim que nós devemos agir em tudo, gente. Dando a liberdade ao outro, fazendo com que o outro se autocure e se conscientize e amplie a consciência. Gente, eu queria deixar aqui um forte abraço para vocês, agradecer muito pela assistência, pela atenção de vocês, pelo carinho que sempre me dão, né, que sempre estão assistindo a live. Hoje eu não pude responder as perguntas, porque hoje eu adotei esse sistema de apresentar através da televisão, mas no domingo nós teremos o nosso café espiritual e nós vamos apresentar novamente e vocês vão poder fazer perguntas e questionamentos. E quem tiver seus questionamentos a fazer sobre esse assunto hoje, é só colocar aí, depois eu vou respondendo a cada um, tá certo? Não respondo na mesma hora, mas respondo depois, tá certo? Um beijo no coração de vocês, paz, luz sempre, tudo de bom.